Amém. Toda honra e toda glória seja dada aí ao nosso Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e através também das nossas vidas. Amados, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus seja com cada um dos irmãos que estão aqui presentes e também com os nossos amados irmãos que nos acompanham através da internet. Queria só que vocês conferissem aí se os irmãos estão nos ouvindo bem, né? Se está tudo ok, para que a gente possa continuar, né? O tema de hoje que nós iremos ver é um tema: carne ou vegetais, ponto de salvação. É um tema que parece um pouco estranho, né? É um tema aqui para muitos até muito incomum esse tema. Que importância tem isso para a salvação? O nosso estudo de hoje, como o de domingo passado, são pedidos de irmãos que estão espalhados aí por todo o Brasil, que nos fizeram uma série de questionamentos e pedidos. Como foram alguns irmãos que nos questionaram, então a gente entendeu que poderia haver outros irmãos com a mesma dúvida, e então a gente resolveu trazer um tema logo para a igreja toda, né? Já que muitos dos nossos irmãos, eles são egressos, né, de uma determinada igreja que fala-se muito nesse tema, né? E alguns dos irmãos, algumas dúvidas que chegaram para mim era: Fábio, eu aprendi que por ocasião do retorno de Cristo à Terra, se a pessoa se encontrar com uma certa quantidade de carne no estômago, quando Cristo aparecer na nuvem do céu, essa pessoa não seria salva. Então, esse nível de dúvida, né? Então, assim, uma dúvida assim, bem radical, né? Que eu tenho certeza que todos aqui, se não todos aqui, não tem essa dúvida, né? Mas apareceu esse tipo de dúvida. Se o plano original de Deus para o homem, durante toda a sua existência aqui, em qualquer que seja a condição, Deus nunca elaborou um plano para que o homem pudesse comer carne, sempre foi um plano, né, vegetariano, um plano vegano para o seu povo, e aí o resto seria inadequado, inaconselhável e prejudicaria a vida santa das pessoas. Então, baseado em todas essas dúvidas, a gente se propôs em trazer para a igreja o que a Bíblia diz como doutrina. E antes de começar aqui, eu quero deixar bem claro para os irmãos que nós não estamos aqui para condenar qualquer regime alimentar. Não vou falar pela minha experiência, a gente vai trazer aqui doutrina bíblica. Porque se for falar da minha experiência, do meu regime alimentar, né, aí é do que eu gosto, diferente, né? Eu sou uma pessoa que tem um regime alimentar saudável, muito balanceado, tudinho, mas eu não posso estipular para você o meu regime. Quem tem que estipular como você deve fazer é Deus, através da Bíblia, e não eu, não é? E aí o Senhor vai estipular o que é certo e errado, e aí você vai perceber, aprender isso e vai escolher se vai fazer ou não. Então, esse é o nosso objetivo, estudar o que a Bíblia diz. Tudo que for fora da Bíblia para a gente não tem valor nenhum. Sola Scriptura, como dizia todos os reformadores, né? Vamos buscar então a nossa introdução. Este estudo bíblico, deixar bem claro aqui, é bíblico, né? Não estamos aqui para trazer outras fontes. Este estudo bíblico não tem o objetivo de discriminar ou demonizar as dietas ou regimes alimentares, como o vegetarianismo, né, e o regime carnívoro, nem colocar um regime contra o outro, mas apresentar o que a palavra de Deus nos apresenta como doutrina, num claro assim diz o Senhor. Alguém pode ser salvo ou condenado por escolher um desses regimes, inclusive em detrimento do outro? Seria isso? Vamos buscar na Bíblia, então, essas respostas, tá bom? Vamos lá. Vamos para os princípios. Todo estudo, eu faço questão de trazer os princípios, a questão principiológica.
aquilo que não pode ser mudado, aquilo que foi estabelecido por Deus e deve servir como norte para todas as outras informações que surgirem no restante da Bíblia. Você tem que levar em consideração os princípios, tá bom? Vamos lá. Que regime alimentar o Senhor escolheu para o homem que habitava lá no jardim do Éden, ou seja, o homem antes do pecado, né? Quando o Senhor escolheu o regime, o homem era perfeito ou imperfeito? Ele era perfeito ou pecador? Vamos ver aqui então o texto de Gênesis 1, versículo 29. Olha o capítulo e o versículo. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. A pergunta é simples de responder. O Senhor deu esse regime quando o homem tinha que estado. O estado do homem era o estado de perfeição. Ele morava no jardim do Éden. O pecado não tinha entrado ainda na terra, na vida dos homens, que só acontece no capítulo 3 de Gênesis, né? E aqui no capítulo 1, versículo 29, aqui o homem está no 6º dia da criação, o homem acabou de ser criado. E o Senhor lhe entrega esse regime, porque além de o homem ser perfeito, não havia morte no jardim, nenhum tipo de morte. Os animais não morriam, as plantas não morriam, inclusive. Já imaginou uma árvore que a folha não seca, que o fruto não apodrece, não há nenhum tipo de morte? Pois é. Então, para este homem, o Senhor estabeleceu um regime que não havia necessidade de morte, né? Então, nada morria. Então, para este homem, o homem perfeito, o Senhor estabeleceu o alimento aí completamente natural. Semente está aí, ó, a semente, todas as ervas, né, as verduras, as ervas, as folhas serviam de comida, a semente e os frutos das árvores. Esse era o regime alimentar. Pergunta clara se você questionar a si mesmo. Se o homem passasse 10 anos sem comer qualquer coisa dessa, ele morria? Pergunta. Ele comia para viver? Não. Ele morria? Não. Ele comia por uma questão de, obviamente, por uma questão de prazer, né? Uma questão aí de paladar, de administrar as coisas de Deus. Mas, se a Bíblia diz que só entra a morte por causa do pecado, então nós não podemos dizer que alguém morreria ficar sem comer, não é mesmo? Então, deixar bem claro esse detalhe. O homem aqui era o homem perfeito. Existia uma lei para o homem perfeito e existe uma lei para o homem imperfeito. Existe um juízo para o homem perfeito e existe um juízo para o homem perfeito. O nome disso, o princípio disso é o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, que está intrinsecamente ligado a um princípio da equidade. A Bíblia está cheia disso, e nós já falamos sobre isso aqui no domingo passado, ok? Vamos então seguir. Este era o homem perfeito. E para o homem imperfeito? Vamos ter que arrumar uma resposta aqui, né? Após o pecado, o homem passou a se alimentar de carnes de animais. Mas a Bíblia não explica o porquê e como isso se deu. Então, se alguém especular da cabeça dele, olha, a Bíblia não diz o porquê isso aconteceu e como se deu isso. A Bíblia não diz. Diante desse quadro, o homem estava se alimentando de carnes. O que recomendou o Senhor, cerca de 2.500 anos depois que o homem pecou, nos dias de Moisés, lá quando o povo estava no deserto, Moisés começou a escrever, então, o Senhor deu a orientação para ele. Já havia 2.000 e poucos anos aí que o homem já se alimentava de carnes, então o Senhor deu uma orientação para o homem, né? Diante desse quadro que o Senhor recomendou aí para que o homem tivesse saúde. No livro de Levítico, capítulo 11, versículo de 1 ao 3, diz assim: falou o Senhor, falou Deus o Pai aqui, Yahvé, a Moisés e a Arão, dizendo assim: dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis. De todos os quadrúpedes que há sobre a terra,
Todo o que tiver unhas fendidas e o casco dividido em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Então perceba, primeiro questionamento que eu faço para você. Quem é que está dando a ordem aqui? Deus. Deus está dizendo assim, olha, eu estou dizendo que vocês podem comer carne. Quem está dizendo é quem? Deus. O mesmo Deus que estabeleceu lá no Jardim do Éden para o homem perfeito, completamente diferente de nós, um regime alimentar completamente natural, sem o alimento de carnes, é o mesmo Deus que agora, entendendo a condição do ser humano, ele orienta o homem que coma carne. Olha, estes animais vocês comereis. Ele fala duas vezes, ó. Estes são os animais que vocês comerão. E ele conclui dizendo, esses animais comereis. Ele fala duas vezes. O Senhor Deus está me autorizando a comer. Pergunta, para sua reflexão. Se isso, porventura, trouxesse algum mal à saúde do homem ou à sua saúde espiritual, Deus teria recomendado? Em hipótese alguma, Deus teria recomendado. Em hipótese alguma, não importa a condição que o homem esteja, ou numa condição de perfeição, ou numa condição completamente de debilidade em relação ao pecado. O Senhor jamais recomendaria qualquer coisa que fizesse mal ao homem. Jamais. Tá bom? Então o Senhor está dizendo aqui, quem está dizendo não é Moisés que inventou essa lei, foi o Senhor que mandou Moisés dizer ao povo. Por que então que ele fez, ele faz aqui toda uma restrição aqui, né? Ele começa a dizer assim, olha, você pode comer todo tipo de quadrúpede na face da terra. Agora, os quadrúpedes têm que ter duas características. Eles têm que ter as unhas fendidas em duas e ruminar. São essas duas características. Se ele só tiver a unha fendida, mas não ruminar, não serve para você, é um animal imundo. Ou vice-versa. Se ele ruminar, mas não tiver as unhas fendidas, também é imundo. Vou dar aqui alguns exemplos aqui. O cavalo. O cavalo ele tem uma unha só, uma pata só. Ele rumina, mas tem uma pata só. É um animal imundo, não se come cavalo. A vaca, ela tem as unhas fendidas e rumina. É um animal limpo. O porco tem as unhas fendidas, mas não rumina. Ele engole. É um animal imundo. Então, e aí tem uma sequência de animais limpos aí, né? A ovelha, todos os ovinos, caprinos, limpos. Porque tem as unhas fendidas e ruminam. Ok? Todos os equinos, não. E daí vai. Então, e são os quadrúpedes. Ele vai selecionar também outros, não? Os quadrúpedes, os animais da terra, né? Ele vai falar das aves, vai falar dos peixes do mar, né? Que ele cita dos mares, que eu nem sei se eu coloquei, acho que não coloquei aqui não. Dos mares, o peixe, que tem escama e barbatana. Se o peixe é de couro, o tubarão, o cação, não, é imundo. Se é um crustáceo, camarão, siri, lagosta, não, é animal imundo. Então ele especifica, tem que ter as duas coisas. Se tiver o tubarão, tem barbatana, mas não tem escama, é de couro, imundo. Outros animais que tem escama, mas não tem barbatana, imundo. Tem um mussu, uma espécie de cobra, que ele tem escamas, mas ele não tem barbatana, imundo. Todos os répteis e anfíbios imundos. As aves, todas as aves de rapina, imundo, né? E eu acho que eu coloquei aqui sobre o regime carnívoro na Bíblia, eu acho que coloquei aqui algumas passagens, né? Vimos que Deus não reprovou, mas aprovou e recomendou alimentar-se de carne na Bíblia. Existe alguma restrição quanto às carnes? Que tipo de carne que Deus proibiu? Vamos ver aqui, ó. Aqui no Levítico 4 ele vai dizer, nós lemos o versículo de 1 a 3, que fala dos quadrúpedes. Por exemplo, ele vai continuar dizendo aqui, ó, destes não comereis, dos que ruminam e que têm unhas fendidas. Por exemplo, o camelo que rumina, mas não tem as unhas fendidas. É um exemplo aqui que eu citei para vocês. Eu quero citar outros exemplos. Sobre aqui os animais, ó, sobre os peixes, ó, que eu citei agora.
Porém, todo que não tem barbatanas e nem escamas, ou nem escamas, né? Nos mares e nos rios, todos que enxameiam. Enxame aqui não era a palavra correta, né? Os cardumes, né? Nas águas e todo ser vivente que há nas águas, eles serão para vós abominação. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Aí você questiona assim, mas isso era coisa do passado e hoje? Na nova aliança, nos dias de Cristo, não posso comer um camarãozinho, né? A pessoa diz assim, né? Não posso comer um camarão, que é um alimento, inclusive, das elites, né? Um alimento aí muito bem, que circula bem na alta culinária no mundo todo. Tornou-se até status em alguns países, no nosso também. Mas, quando a Bíblia, Deus falou não, é porque não. Esses animais, todos eles foram colocados para ser garis. Existem os garis dos mares. Todos esses animais que Deus citou, todos eles comem animais em estado de putrefação. O siri, o caranguejo, a lagosta, todos a ostra e todos esses animais dos mares, eles são garis. Eles se usam de todo o resto de animal podre em decomposição no mar, eles são os garis da terra, ok? No caso aí do mar, né? E esses animais, todos eles têm uma alta concentração, por exemplo, de ácido úrico. Não faz bem à saúde. Destrói o corpo humano. Por exemplo, o camarão ele tem um alto teor de ácido úrico que ele vai provocar, né, o consumo, né, exagerado dele. Em pouco tempo ele vai provocar, por exemplo, a gota. Sabe o que é gota? Gota é um problema que dá nos ossos, nas articulações, nas juntas, como diziam os nossos antigos. Dores terríveis no joelho, tornozelo, faz os ossos crescerem. É um dos exemplos. Além de prejudicar toda a circulação, o coração, os rins, ataca tudo. Então, as pessoas que fazem uso desses alimentos, por exemplo, se você tiver com uma pequena ferida aberta e você come um desses animais, o que é que vai acontecer? Imediatamente uma infecção, vai inflamar aquilo ali. Vai inflamar se você comer esses animais, né? E tem pessoas que têm uma sensibilidade maior. Tem um amigo nosso aqui da Zona Norte que comeu o camarão, teve um choque anafilático e morreu, né? Porque o sistema dele, além de ser muito frágil, ainda tinha uma certa alergia àquele alto teor de ácido úrico. E daí por diante, ok? Então, apesar de muitos nutricionistas recomendarem o uso de carne suína e outras coisas mais, não, mas o meu porco é criado com ração. Não tem. Isso é informação do próprio animal, está no DNA do animal. O porco que é criado com ração ou que é criado na rua comendo lixo, ele tem o mesmo teor de ácido úrico. Ok? Deixar isso bem claro aí para os irmãos. E o Senhor, inclusive, quando disse não coma o porco, ele disse, você não pode nem tocar no cadáver dele. Se você tocar, você vai ficar imundo até o pôr do sol. Então o Senhor falou desta forma para um povo do passado de dura servil, capacidade incrível de não entender as coisas. O Senhor teve que falar com essa linguagem, quase que uma linguagem de amedrontadora, para que o povo tivesse saúde, não entrasse por esse caminho aí. Ok? Vamos adiantar. Das aves do céu, estas vocês não comem porque serão abominação. Diante de Deus é abominável. Não comerão, serão abominação. A águia, uma ave de rapina, o quebrantoço é um abutre, que ele pega os ossos dos animais e sobe uma altitude ali acima de 1000 metros e solta 600, 700, até 1000 metros, ele solta aquele osso para que o osso quebre, e lá embaixo ele come o tutano do osso. Por isso que é chamado de quebrantoço, o que quebra osso, né? A águia, a marinha, a gaivota, todos os animais que servem como garis, né? Ele fala também, todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós abominação. Todo inseto que voa e que anda sobre 4 pés. Aí ele vai citar o grilo, o gafanhoto. Apesar de ter a pata maior do que a outra, esse você pode comer, o grilo, o gafanhoto.
que ele explica lá, inclusive, o tamanho da pata, que é uma grande fonte de proteína. João Batista, por exemplo, se usava desse gafanhoto lá no deserto, comendo juntamente com mel. Agora, um outro ponto importante que eu recebi, inclusive, de um irmão. Ele disse que Deus condenou a carne porque lá no deserto o povo clamou por carne. E então Deus amaldiçoou o povo que saiu do Egito, e lá no deserto ele clamou por carne, e então Deus amaldiçoou a carne. Está muito claro ali para eles, no livro de Gênesis, no livro de Êxodo e no livro de Números, que o Senhor condena o consumo de carne. O povo, não foi nem o povo, foi o vulgo. Vulgo era o povo egípcio que se misturou com o povo hebreu, e aí fizeram a miscigenação lá no deserto. Aconteceu então que esse povo induziu o povo de Israel a gritarem, clamarem, a chorarem por carne. Então, por isso que eles dizem que Deus condenou a carne. Mas o texto vai dizer isso? Eu quero que vocês julguem. Eu quero que vocês julguem o texto no seu óbvio sentido. E vocês vão chegar à conclusão agora. Vamos ler o texto, se o Senhor está condenando a carne. O povo do deserto pediu carne e morreu depois que o Senhor lhe deu carne. Era carne. O Senhor mandou uma nuvem de codornizes, ou de arribação, né? Que eles comeram tanto que saiu carne pela boca, pelo nariz, né? Isso que era tudo que era orifício, né? Pela orelha e tal. O mal estava na carne ou o mal era outra coisa? Olha essa pergunta. Decore a pergunta. Onde estava o mal? Quando o povo se lamentou por não ter carne para comer. Aonde estava o mal? Vamos ler o texto. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou. Toda a congregação dos filhos de Israel. Não foi só o vulgo, não. O vulgo foi quem citou o povo de Israel a gritar. Murmurou contra Moisés e contra Arão. Uma rebelião no deserto. Disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, aonde? Lá no Egito. Nem que tivesse tirado a gente de lá. Aquelas pragas tivessem matado a gente lá. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então, tem umas pessoas que defendem que quem come carne não vai para o céu, não vai ser salvo, que utiliza esse texto, descontextualizando o texto, para dizer que o motivo foi a carne. E que Deus agora vai ficar contra o povo porque o povo quer carne, e Deus não gosta de carne, e Deus não autorizou o povo a comer carne. Já está claro que Deus autorizou, né? Agora, vamos entender o que está acontecendo ali, se foi carne o problema? Próximo texto. Eu botei esse texto aqui, exatamente aqui, ó, descontextualizado, que é para induzir a mente de vocês a pensarem como eles. E agora a gente vai buscar o contexto exato para saber se o problema é carne ou se foi outro problema daquele povo. O povo murmurou por causa da carne, por isso a carne não é recomendada por Deus, como ensina alguns erradamente? Ou o povo murmurou por outros alimentos, esses também seriam maus? Por quais alimentos então o povo murmurou? O problema era a carne ou a saudade que o povo tinha do Egito, dos seus deuses e das suas práticas pecaminosas lá no Egito? Vamos perguntar o texto se é carne. Tem gente condenando a carne nesse texto, quando o problema aqui não é carne. Vamos ver. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda a multidão. Repetir o texto para continuar. Ora, o vulgo, o povo egípcio misturado com o hebreu, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar, influenciado pelo vulgo, e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes. Peixe é carne? Peixe é carne? Peixe é carne ou não é carne? É carne. Então como vai dizer que é carne? É carne. Porque não existe peixe vegetariano não, viu? Os peixes que no Egito comiam, olha de novo, no Egito comíamos de graça dos pepinos, dos melões,
dos porros, porros vem de alho poró, porós, né? Das cebolas e dos alhos. O problema era a carne? A não ser que existe alho, um animal chamado alho, um animal chamado cebola, um animal chamado porros, melões e pepinos. O menos que tem aqui é carne. Olha aqui, ó. Aí você pergunta, essas pessoas que estão pregando isso, amedrontando o coração das pessoas, que quem come carne não vai para o céu, porque lá no deserto o povo pediu carne. O povo pediu carne? Não. O povo pediu alimento diferente do maná que caía do céu. Eles estavam com o paladar cansado do maná, e além de carne, eles tinham saudade aqui, ó, dos pepinos, dos melões, dos porros, da cebola, dos alhos. Inclusive, ele tem mais saudade do regime vegetariano do Egito do que da carne. É o que está escrito aqui. Eles comiam mais comida vegetariana no Egito do que a carne. E eles têm mais saudade da comida vegetariana do que da carne. Que é o que está escrito. Ou eu estou inventando alguma coisa aqui. Não é claro o texto? Não é um claro assim do Senhor? Por que é que pessoas isolam textos da Bíblia para criar um amedronto no povo, né? Não pode acontecer isso, tá bom? Aí o problema era a saudade do Egito. Eles estavam com raiva do deserto. Não estavam gostando daquele alimento que caía do céu todo dia, que era o maná que caía do céu. Eles não estavam gostando daquilo. E aí queriam voltar para o Egito. O amor ao Egito, eles estavam trocando Deus pelo Egito. Esse é o grave problema. Nunca foi carne, nunca foi comida. O problema sempre é trocar Deus por outros costumes, no caso aqui o Egito. Sempre foi esse problema. Antes do Egito e depois do Éden. Vamos agora voltar um pouco antes do Egito e um pouquinho depois do Éden, quando o homem já havia pecado. Vamos para os dias de Adão. Olha esse texto aqui, vamos lá. Seres celestiais, anjos. Vocês acham que anjo carece comer para viver? Se o anjo não comer, ele morre de fome? Seres superiores, né? Ó, superiores a Adão, antes de pecar, mesmo ele é superior até Adão antes de pecar. Ó. Se abstiveram de comer carne, por ser um alimento impróprio ao ser santo, né? Ao ser santo, e que prejudica a santidade, o que comeram anjos e o Filho de Deus acompanhando naquele momento, como falando em nome do Senhor, era ele, né? Enviado de Deus a Abraão. O que é que eles comeram? Preste atenção nesse texto aqui, ó. O texto começa dizendo, ó, depois apareceu o Senhor a Abraão. Quem foi que apareceu a Abraão? O Senhor. O Senhor na figura do seu filho, na condição divina, o seu filho. O verdadeiro mensageiro, o Elohim de Deus aqui na terra, acompanhado de 2 anjos, como ele sempre fazia, ó, eles apareceram junto aos carvalhos de Manre, estando ele sentado, Abraão sentado à porta da tenda, no maior calor do dia, meio-dia em ponto, levantando Abraão os olhos, olhou e eis que 3 homens, 3 pessoas na figura humana, alguém representando o Senhor, Yahvé, Deus o Pai, e mais 2 anjos, em pé ali, ó. Em pé, de frente para Abraão. Quando Abraão os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra e disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Não passe adiante sem fazer alguma coisa que ele vai pedir daqui a pouco. Quem é que estava ali? O texto é claro. Eram 3 homens comuns? Não. Eram 3 seres celestiais na figura humana. E o que é que Abraão faz aqui? Se ajoelha. Um anjo comum aceita que alguém se ajoelhe diante dele? Lá no Apocalipse, João se ajoelhou 2 vezes diante do anjo e o anjo falou, se levanta, rápido se levanta. Não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos. Não é isso que ele diz a João? Mas aqui, ó, ele aceita que Abraão se ajoelhe diante dele.
Porque ele é alguém superior aos anjos, alguém que estava ali com 2 guarda-costas, né? Uma comitiva de honra, alguém que vinha representando Deus o Pai. E não era Deus o Pai aqui. Porque o homem jamais viu, o homem pecador jamais viu a Deus. A Bíblia é clara, né? Pois bem, continuando o texto. Eia, disse Abraão, traga-se um pouco d'água e lavai os pés e recostai-vos debaixo da árvore, do carvalho, e eu trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças e depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. Responderam aquele que tem autoridade nos 3, né? Responderam-lhe, faze como disseste. Ou seja, pode fazer o que está no seu coração. Abraão, então, pois, apressou-se ter com Sara na tenda e disse-lhe, amassa aí 3 pães, 3 medidas de flor de farinha para fazer pão, né? Bolo. Era um pão que ele fazia antigamente. E faze bolo. E disse mais, em seguida, correu ao gado e apanhou o quê? Um bezerro. Alguém sabe o que é um bezerro aqui? Não venha dizer que é vegetal, não, pelo amor de Deus. Um bezerro é um animal. Filhado de vaca. Muito bem, de vaca. Um bezerro tenro, jovem, né? Da carne macia. E bom. E deu ao criado que se apressou em preparar. Matar e fazer ali um assado, geralmente um guisado eles faziam. Então tomou queijo fresco, leite, algumas versões falam coalhada, né? E o bezerro. Queijo, leite e o bezerro. Que mandara preparar e pôs diante deles, dos 3. Ficaram em pé ao lado deles. Abraão ficou em pé, né? Debaixo da árvore, enquanto eles comiam. Vocês já imaginaram seres celestiais comendo carne de boi, queijo e leite, ou coalhada, ou manteiga em algumas versões? Deus aprovaria tal procedimento se ele condenasse a carne? Seres celestiais comendo. Aí, irmão Edilson, esses textos eles não mostram. Porque criaram algo, e é preocupante isso, preste atenção. Trouxeram uma doutrina da Ásia, com origem no hinduísmo, ela tem algumas ramificações no budismo e nas derivações do budismo, né? De que o homem não pode comer um animal porque todo animal é um ser vivo. Se você for no Tibete, a religião do Dalai Lama, e você subir naquelas montanhas do Tibete, onde ficam aqueles monges lá, tudo vestido de laranja, cabecinha raspada, já viram isso? Um vestido. Eles têm cuidado até de pisar no chão para não pisar numa formiga, porque a formiga é um ser vivo, você não pode matar nada ser vivo. É uma filosofia de lá. Você acredita que alguns desses que dizem irmãos cristãos, eles dizem que a gente não pode comer carne hoje, porque está matando o animal, está transgredindo o mandamento não matarás. Já viram isso? O não matarás é contra o seu próximo, seu irmão. Você não matar um irmão, não é um animal para comer. Mas entraram nessa filosofia asiática para dizer que é errado matar um animal. Olha, se isso é errado, toda obra de Deus é uma enganação. Porque Deus foi a pessoa que mais mandou matar animal. Eram milhões de animais, se não bi, de animais que foram mortos no santuário durante todo o período. Só numa festa da expiação, só dos sacrifícios normais, eram mais de 300 animais que morriam em 10 dias. Fora as ofertas que outras pessoas que traziam em grande quantidade. Todo dia, toda hora, o tempo todo no santuário. Vocês já imaginaram as pessoas dizerem uma coisa dessa? Pior. Tem outros argumentos que a gente vai tratar aqui ao longo do estudo, que as pessoas que falam isso não têm noção. Eu não sei quantos de vocês perceberam uma reportagem midiática que saiu agosto, setembro do ano passado, acho que setembro do ano passado, eu não lembro a data exata, que na Alemanha, logo influência da guerra da Rússia contra a Ucrânia,
ameaçando tirar o gás, que a Alemanha depende sempre do gás. O inverno estava chegando agora, outubro, novembro, dezembro, frio, né? Um frio de matar. E sem o gás russo, o povo não ia se aquecer, ia morrer de frio. O campo sem energia, perdendo a produção, né? Aí, alguns recomendaram, aqui nós chamamos de ecochatos, né? Ecochatos. Algum pessoal do meio ambiente estavam sugerindo o povo alemão a comer grilo, porque era mais rico em proteínas. Ora, ia faltar ração animal. A proteína animal ia ter uma queda vertiginosa na Alemanha. E o povo já começou a educar o povo como um grilo nas fazendas, né? Tem nada, pra gente pode ser absurdo, mas é um alimento natural, um alimento, né, muito rico em proteína animal. Outro ponto. De 2004 para cá, a China, ela apareceu eu perdi a conta, eu escrevi até um artigo falando sobre isso. Ela apareceu com 5 vírus. 2004 para 2005, faltou ração do mundo inteiro. Ora, a população da China, meu amigo, gigante, 1 bilhão em 2005 de habitantes. Hoje está 1 bilhão e 300. 1 bilhão de habitantes para você alimentar, meu amigo. Faltou ração para o frango. Ia faltar frango. O que é que eles inventaram? Gripe do frango. Gripe do frango, para o povo não comer frango. Não tinha ração. 2010 para 2012, eu não sei se foi 2011, eu não estou lembrado da data. Faltou ração para porco. Aí o que apareceu? Gripe suína. Viram falar gripe suína? Não tem ração. E cada golpe desse que a China dava no mundo, ela crescia 9%. Crescia 11%. Ora, retenção interna, deixava de importar, exportava, meu amigo, a China explodendo de crescimento. Viu que deu certo a primeira, inventou a gripe do frango, a gripe suína, a gripe da vaca, a do frango foi 2 vezes. Repetiu agora 2017, 2018. Vocês entenderam o que estava acontecendo lá? Quando falta proteína animal, que é a proteína mais rica que o corpo precisa, aí eles dizem assim, vamos indicar o veganismo, o vegetarianismo. Aí tem uma linha de veganos aí no mundo, dizendo que você não pode usar nem um cinto de couro, uma bolsa de couro. As mulheres não podem usar determinado acessórios de maquiagem porque vem do animal e tal. Uma linha completamente irracional, esquecendo que muitos dessas proibições de comer a proteína animal vem de controle estatal. Controle estatal. Não tem condição de fornecer comida para 8 bilhões de habitantes, proteína animal. Aí vamos criar agora o que? Muitos desses projetos são projetos políticos, governamentais. E muita gente tem engrossado um sermão que não é bíblico para atender uma necessidade estratégica de determinados governos. Infelizmente, tem gente fazendo isso por falta de conhecimento. Carne, um alimento usado no sagrado. Olha, vamos agora para o sagrado agora, o santo. Vamos ver. A alimentação carnívora está incluída nas cerimônias sagradas? Está incluída sim. Deus incluiria algo que não fosse bom, algo que ele reprovava numa cerimônia sagrada? Será que ele faria isso? Vamos perguntar aqui, em quais cerimônias santas e sagradas foram incluídas as carnes como alimento? Vou citar aqui um exemplo só. 1 ou 2 aqui. A Páscoa, a festa mais sagrada para o judeu. Ela abre o ano para o povo, né? A Páscoa ela acontece 15 de Abib, de Nissan. Abib e Nissan são 2 nomes que dão o primeiro mês do ano do judeu. Que a gente agora vai exatamente agora dia 24 de março. A Páscoa nossa é 24 de março aqui. Então, para o judeu lá, dia 15 de Nissan cai no dia 24 de março. O primeiro ano deles é abril, final de março para abril. Primeiro dia, por isso que 1º de abril é dia da mentira. Disseram, por causa, sabotando o calendário hebraico. Então, olha só. A Páscoa é a cerimônia mais importante do Antigo Testamento e a mais importante profeta que ela aponta para Cristo. Porque no dia 14 de Nissan à tarde,
era morto o cordeiro, que apontava para Cristo, o cordeiro de Deus. Era morto. E para sair do Egito, quando a Páscoa é instituída lá no Egito, no dia 14 de Nissan, você pegava um cordeiro à parte, 14, porque é 2 semanas, 7 mais 7 dias, 14, você pega o cordeiro à tarde, você mata aquele cordeiro, tira o sangue do cordeiro, pinta o umbral das portas com o sangue do cordeiro, e aquele cordeiro você vai comer assado, todinho na brasa, não pode sobrar nada, certo? Do que se pode comer, obviamente, né? O cordeiro será sem defeito, apontando para Cristo. Ó. Macho de 1 ano, não podia ser uma cordeira, não. Um cordeiro, até porque não tem cordeira, né? Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, porque você matava final da tarde e comia à noite. À noite, na virada do pôr do sol, já é dia 15, então comia dia 15, né? E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta. Nas casas em que o comerem. Deus manda comer o cordeiro. Na festa mais sagrada tem que comer carne. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Veja que na festa mais sagrada o homem tinha que comer carne. Se fosse proibido, Deus mandava fazer uma salada de alface. Deus mandava fazer uma salada só de verduras. Nunca foi e nunca será proibido comer carne. Coloque isso na cabeça. Um irmão nosso, inclusive eu acho que ele deve estar assistindo aqui, deve estar online assistindo. Um homem muito culto e preparado. O irmão dele entrou para uma dessas crenças radicais que não pode nem tocar em carne, começou a ser vegano. Depois de vegano, passou para o crudismo, tudo comia cru. Já não comia mais nada animal, agora é tudo cru. E aí, foi uma pessoa esclarecida, uma pessoa muito bem esclarecida, envolvida por essas ondas aí, foi para o médico, completamente magro, completamente desnutrido, e aí, já haviam perdido os músculos do corpo. Ora, a proteína animal é que protege, né? Você que faz academia, que vai para pegar músculo na academia, vai mandar fazer o quê? Proteína animal. Tem que comer muito ovo, tem que comer frango, tem que comer batata, não é isso? Tem que comer, porque senão você não segura a musculatura. Perdeu a musculatura. O médico falou assim, sua musculatura é irreversível, você não recupera mais a musculatura não, porque fazia muito tempo que não comia carne. Segundo ponto, um rim parou. O segundo estava entrando, né, já estava também deixando de funcionar. E o negócio ficou altamente feio para ele. Os detalhes eu não posso contar porque ele não me autorizou. Mas uma situação, e eu tenho visto isso se repetir no Brasil com um monte de gente. Gente fraca. Gente, pessoas que acham que o regime vegetariano é o suprassumo e que o regime carnívoro é do Satanás, vai demonizar a carne. Essas pessoas que vivem só disso. Conheço um monte de gente desnutrida, magra, sem vida, sem ânimo, sem força. E achando que aquilo é saudável. A forma como eles fazem. Eu não estou dizendo que o regime vegetariano não é saudável, não. O regime equilibrado, ele é saudável. Até porque eu sigo, né, um regime completamente natural. 90% da minha alimentação é saudável, né? Carne no santuário santo. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. No lugar. Onde é que se imolava o holocausto? Lugar lá no átrio do santuário, na frente do lugar santo e diante do Santíssimo, no lugar santo ali. Dentro do santuário, ali é um lugar que tudo ali era santo. Olha só. Aonde se imolará, aonde você vai rasgar a garganta do animalzinho que vai ser sacrificado, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. A oferta era santíssima. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá ali. O sacerdote que vai oferecer aquele animal naquele altar de sacrifício, parecia uma grande churrasqueira ali, né? Aonde ele ia oferecer,
o sacerdote ia comer daquele animal, e o animal era coisa santíssima. A carne do animal era coisa santíssima. No lugar santo se comerá. Olha só, você entra no lugar santo e come no lugar santo, no pátio da tenda da congregação, porque tudo ali era santo. Já imaginou uma coisa proibida que o Senhor chama para dentro do átrio do santo e tem que comer lá? Tudo que tocar aquela carne da oferta será santo. Se você não for comer, mas você tocar naquela carne, você se torna santo. Olha só, a carne que eles estão demonizando, a Bíblia diz que ela é santa. O alimento da oferta, tudo será santo. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. Todo varão, todo levita tinha que comer para ser santo. Porque coisa santíssima é a carne. O alimento que você vai comer, a carne, é coisa santíssima. Você já imaginou alguém dizer que a carne é uma coisa do demônio? Quando Cristo voltar, se encontrar meio quilo de... quantas gramas que eu esqueci? 50 gramas? 50 gramas de carne no estômago não vai. A Bíblia está dizendo é santíssimo. A outra está dizendo é abominação. Deus está dizendo a carne é santíssima. Aí o outro vai dizer é abominação. Você vai acreditar em quem? No que está escrito ou em pessoas que estão criando doutrina sem nenhuma base bíblica? Mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá. Aquele homem que vai levar ali uma oferta de sacrifício por gratidão, né? Se comerá no dia do seu oferecimento. Nada, ele vai comer tudo. Não é pouco, não, é comer o animal todo. Ele podia convidar mais 2, 3 amigos e levar ali um cordeiro, né? Se comerá todo no dia, né, que oferecer. Nada se deixará dele para o dia seguinte, para a manhã seguinte. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o sacrifício, se comerá também. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Tinha que comer tudo. Carne. Já parou para pensar? Dentro do santuário? Comer carne com a bênção do Senhor. Vamos ver aqui. Aqui é o fato quando Deus envia aquela quantidade de codornizes lá para o povo lá do deserto. O ato de comer carne estava ligado à gratidão e ao reconhecimento de que o Senhor era o grande provedor de tudo. Principalmente o grande alimento, porque carne sempre foi um alimento muito nutritivo que, além de dar força ao homem, dava virilidade e força ao homem, né? Era um alimento que mais nutria. Então, o povo mais pobre tinha dificuldade, sempre foi assim, né? Então, assim, eu não sei por que algumas pessoas estão incentivando esse tipo de coisa. Que recomendações santas fez o Senhor para o seu povo que fosse comer carne, né? Estando debaixo das suas bênçãos lá no deserto. Ele fez uma recomendação. Vocês vão comer carne amanhã. Olha que recomendação ele fez. Preste atenção no texto. Quando o Senhor teu Deus alargar o teu território, fazer você prosperar, muitas terras, muitos rebanhos, né? Como te prometeu, e por desejares, e quando você desejar comer carne, disseres, comerei carne, então, segundo o teu desejo, comerás carne sim. O Senhor que está dizendo. Quando você sentir desejo, você alargar, que você tiver condição de comer carne, porque era coisa realmente, né? Poucos tinham condição de comer carne. Até hoje é assim, não é? É um alimento mais caro, porque justamente não é fácil produzir, né? Dize ao povo, olha o que o Senhor disse aí, dize ao povo, santificai-vos para amanhã, porque amanhã vocês vão comer carne. Para comer carne, o Senhor mandou se santificar. Por que ele não manda santificar para comer uma comida vegetariana? Não que seja contra a Bíblia. A Bíblia orienta essa alimentação, né? Mas por quê? Abrindo parênteses, alguns falaram assim, mas os 3 jovens lá em Babilônia, junto com Daniel, quando chegaram lá, o rei ofereceu carne, eles não quiseram. Me dê só água, legumes, frutas e legumes durante 10 dias. Não foi assim que eles disseram? Deixa eu dizer para vocês. Aonde é que está escrito que era para comer carne? Em lugar nenhum. O texto diz,
as iguarias do rei. O que aqueles 4 jovens não quiseram participar foi das iguarias do rei. Eu duvido que se o rei comesse ovelha assada, animal assado, não sacrificado a Abel, aos deuses lá de Babilônia, eu duvido que eles não comessem. As iguarias do rei. As iguarias tinham muita coisa que era imundo aos olhos dele, né? Então, eles pediram assim, ó, ao invés de comer essas iguarias aí, eu não sei como vocês preparam a carne de vocês, me dê só água e legumes. Foi o que eles fizeram, né? E não foi a água e legume que deixou ele mais bonito e corado, não. O que deixou foi o poder de Deus, a Bíblia diz. Não foi água e legumes que deixaram ele mais inteligente que os outros, não. Foi o Espírito de Deus. Tem muita gente torcendo o texto e mentindo para o povo aí. Tem que ler, está lá em Daniel 1, leia para ver. Não deixe se levar por gente enganosa, não, porque tem que dizer o que está escrito. Santifica para amanhã e comereis carne, porquanto choraste ao ouvido do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem lá, olha aqui o problema era o Egito, ó. Íamos bem lá no Egito, pelo que o Senhor nos dará carne e vocês comerão. Santifique para comer carne, diz o Senhor. Jesus, a nova aliança e as carnes limpas, olha o que é que ele diz lá, ó. Jesus e os seus apóstolos não ensinaram sobre qualquer tipo de restrição sobre alimento de carnes limpas. Ninguém restringe comer carne limpa, nem Jesus, nem os apóstolos, ninguém, Paulo nem ninguém. O que fez Jesus para alimentar o povo? Ele daria algo danoso à saúde do povo? Algo que não seria recomendado por Deus? Será? Nunca Jesus faria isso. Jesus tomou os 7 pães e os peixes. Peixe animal? É carne? E os peixes, e havendo dado graça, partiu-os e entregava aos discípulos, e os discípulos à multidão. O próprio Cristo deu carne. Orou ao Pai, o Pai abençoou aquele alimento, o Pai multiplicou os peixes e deu para o povo comer. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas. O segundo momento com Cristo. Cristo já estava ressuscitado ali, né? O Pedro inventou de pescar com os discípulos, mas voltando numa pescaria infrutífera, saltaram em terra e viram ali brasas e um peixe em cima das brasas e também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que vocês apanharam agora. Disse Jesus: vinde e comei. Jesus manda eles comerem peixe. Eu não tenho dúvida que Jesus também comeu o peixe com eles, né? Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu, sabendo que era o Senhor Jesus, né? Paulo sobre a carne como alimento. O que é que Paulo vai falar sobre a carne como alimento? Sobre comer carne no período da nova aliança, nenhuma recomendação poderia anular os princípios do passado. Paulo não tem autoridade, nem Cristo poderia anular o que foi escrito lá no passado, porque Deus não muda, a palavra de Deus é para sempre. O que ensina Paulo sobre o comer carne ou qualquer outra restrição às comidas limpas? Qual era a preocupação de Paulo? Vamos entender aqui. No livro de Romanos, Paulo diz: ora, quanto ao que está enfermo na fé, o que é que alguém está enfermo na fé? Alguém que não tem fé, que está com medo, está com dúvida, não sabe no que crer, não é assim? Enfermo na fé. Recebei-o na sua casa, né? Não em contenda sobre dúvidas. O que está enfermo na fé, você não vai colocar mais dúvida na cabeça dele. Porque um crê que de tudo pode se comer, até animais imundos. E outro, que é fraco, come o quê? Paulo está dizendo que o fraco na fé come legumes. É o que ele está dizendo aqui, ó. Que está enfermo na fé. Se eu fosse tendencioso, eu dizia, aqui, olha, quem é vegetariano, Paulo está dizendo que é fraco na fé. É isso que Paulo está dizendo? Não. Mas se eu fosse torcer o texto, como alguns torcem o texto para condenar a carne, eu poderia usar esse texto do jeito que eles usam para condenar o vegetariano, o vegano, desculpe. Não é? É o fraco. Por quê? Porque o que é fraco de estômago não pode comer todo tipo de carne. Pode? Não. Nem uma carne gordurosa. Eu, por exemplo, não posso comer carne gordurosa. Porque eu sou fraco de estômago. Então, tem que comer mais o quê? Mais vegetais. Não é assim? Qual o seu tipo sanguíneo? 2. A ou B? Não, mas tem O também. Não. Tanto O
ou AB, né, estão vinculados a A ou B. 2 tipos sanguíneos, A ou B. O meu é A positivo. O A positivo, ele se dá bem com comida vegetariana, meu caso. O B não é assim. O leão, ele é que tipo de sangue do leão? E todos os animais carnívoros, do tipo B, come só carne. Todos os animais herbívoros, o elefante, do tipo A. Como diz o doutor Lai Ribeiro. Como é que você diz? Eu vou ser vegano, vegetariano, porque uma igreja me disse, e eu sou do tipo B. Você vai se prejudicar. Você precisa de carne. De onde trouxeram essa doutrina? Tenham cuidado. Porque o reino de Deus, disse Paulo, quando você estiver pregando na igreja, não fique dizendo, como alguns dizem assim, olha, agora no tempo do fim, o povo de Deus verdadeiro, a primeira reforma que ele tem que fazer é na alimentação. Não tem isso na Bíblia em lugar nenhum. Não tem isso na Bíblia em lugar nenhum. A reforma que Jesus trouxe é a reforma espiritual. Primeira reforma é espiritual. Mas estão dizendo por aí, a primeira reforma que você tem que fazer é na sua comida, na sua mesa. A segunda reforma é no seu guarda-roupa. Você tem que andar vestido do jeito que alguém estipulou aí. Não do jeito que você... Não é isso que está escrito. Jesus não fala de comida e de roupa em lugar nenhum. Nem os apóstolos. Eles falam de bom senso. Falam de decência. Fala de bom exemplo. Fala de modéstia. Inclusive modéstia, ó. Não invente de comprar. Se você ganha um salário mínimo, não compre uma camisa de R$1.000, não. Seja modesto. Compre uma camisa proporcional ao que você ganha. O nome disso é modéstia cristã. E daí por diante. Aí Paulo diz bem claro, o reino de Deus não é de comida nem de bebida. Não fique colocando esse assunto, tirando pessoa do céu e colocando pessoa no inferno. Não faça isso, não. Mas o reino de Deus é feito de justiça, paz e alegria no Espírito. Porque quem nisto serve a Cristo, alegria, paz de Espírito, justiça, né, é agradável, é a Deus e aceito aos homens. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Tem gente destruindo a obra de Deus, pregando só isso. Tem igrejas que nos seus cultos é gente passando receita de comida. O tempo todo só fala nisso. Preocupando com a carne física e o espírito sendo esquecido. É verdade que tudo que é limpo, né? É verdade, tudo é limpo. Mas mal vai para o homem que come com escândalo. Muito mais mal é. Bom é não comer carne, disse o apóstolo Paulo. Qual é o contexto aqui de Paulo, de Romanos 14? Bom é não comer carne. Romanos 14, lembra o que eu falei no princípio? Se você recebe algum irmão doente na fé, enfermo na fé, que não come carne, que não pode comer nada, o que é que Paulo diz? Não coma para não escandalizar ele, porque ele, não porque é errado comer carne, não. É para que ele não se escandalize, porque ele está doente na fé. Lembra? Capítulo 14, verso 1, o mesmo contexto, o 14. Ó. Então eles isolam esse verso para dizer, olha, Paulo está dizendo que não é bom comer carne. Em que contexto não é bom comer carne? Viu, Janaína? Que contexto não é bom comer carne? Em qual contexto? Quando você recebe um irmão fraco na fé, na sua casa, que ele não pode comer carne e acha que não pode comer nada. Para não escandalizar ele, você não come. É o contexto. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão vai tropeçar. Olha aí a preocupação não é com o irmão? Ele está dizendo que é errado comer carne? Preocupado com o irmão que é fraco na fé, você faz isso. Se tem irmão escandalizando porque você está comendo carne, o fraco na fé é ele, não você. Ou se escandalize, né? Ou se enfraqueça por causa disso. Tipologia da carne. Estamos caminhando aqui para o final. Tipologia da carne. A carne no tipo espiritual. O que é que Cristo vai dizer para a gente? Usando o alimentar-se de carne como uma tipologia sagrada, Jesus estimula os seus discípulos a comerem um alimento mais forte para a vida eterna. Que alimento é esse?
né? Que tipologia Cristo usou para falar do verdadeiro alimento? Ele diz assim, ó. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Na tipologia sagrada, a carne é o alimento. É o alimento que dá vida em si mesmo. Cristo vai dizer também, eu sou o pão da vida. O pão vem do trigo, o trigo ou da cevada, que é um vegetal. Mas ele não diz quem come o pão tem a vida em si mesmo. Ele só diz a carne. Tipologia da carne. O pão é forte, o pão é o alimento, que é o alimento mais forte. Porque a minha carne, disse Cristo, é a verdadeira comida. E o meu sangue, verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então veja que na tipologia sagrada, tanto lá no santuário, era para comer carne em abundância, como na tipologia espiritual, falando de Cristo. Recomendações à mente espiritual. Os homens espirituais. O que recomendações a Bíblia traz? E se algum dos infiéis vos convidar e quiseres ir, um infiel, alguém que não serve a Deus, e você serve a Deus, alguém vem e lhe convida para ir em algum lugar comer. Aí o que é que Paulo diz aqui, ó? Né? E comei de tudo o que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da tua consciência. Mas se alguém vos disser, este pedaço de bife, de boi aí, foi sacrificado à deusa Diana, aí você não come. Paulo está dizendo aqui comer de tudo. Ele está mandando comer carne de porco? Não, porque o judeu já não come isso. Paulo se refere única e exclusivamente à carne sacrificada aos ídolos, aos deuses. Na época lá, em cada cidade tinha uma deusa, um deus. Neste contexto aqui, a deusa Diana, ou a deusa Friga, em algumas culturas, né? Então ele diz assim, olha, esse pedaço de carne aqui, você não pergunte se foi sacrificada a Diana ou não, você coma, para não escandalizar as pessoas lá. Mas se eles disserem, essa aqui foi sacrificada aqui, ó. Sabe aquele negócio que passa, eu não sei qual é a data do ano que passa um povo na rua com um monte de bala de chiclete, lembra? Não passa no meio da rua entregando? Se você gosta de chupar aquelas balas lá, se você quiser chupar, não pergunte não. Mas se ele serve de Corme Damião, não pegue não, porque foi sacrificado a ídolos. Foi sacrificado aos espíritos lá no centro de Umbanda, antes deles saírem distribuindo. Não pergunte. Mas se perguntar por causa da consciência, não. Você agora sabe, não, por causa da consciência, não usa. É o que ele está dizendo aqui. Tem um tio, que é uma figura. E muitas vezes nas encruzilhadas, antigamente aqui no bairro que eu moro, se colocava, tu lembra disso, Altemar? Um prato de barro, com farinha, uma galinha bem assada, umas farofas, um negócio, uma galinha, né? Era uma macumba que botou na encruzilhada para quem passar ali pegar, comer um alvo de alguém, né? E meu tio era campeão em juntar isso. Ele comia galinha, ele ficava procurando para comer isso aí. E as pessoas criticavam. Isso vai pegar, tem um espírito, um demônio, tal. Nada não, rapaz. O animal aí não tem nada demais. E um dia, eu não sei se foi Campina, que chegou um dia lá e estavam conversando na casa do meu avô ali em frente, quando aí alguém perguntou para mim assim, ele estava comendo e perguntaram, e aí, tu comia? Eu digo, eu como na hora, não tem mal nenhum não tem bicho nenhum aí dentro não. Não tem problema nenhum, não tem espírito nenhum aí mal que possa me fazer mal, a mim não faz não. Agora eu não como por quê? Por causa da consciência, para não escandalizar quem? O povo que diz, olha, o crente comendo macumba, eu não ia comer. Para não escandalizar o fraco, mas não tem problema nenhum a carne. Paulo está falando algo nesse sentido. Não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência dele e sua. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, principalmente pensando no outro. Porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. Olha o que Paulo está dizendo aqui, olha como é forte isso aqui. A consciência do outro não vai me julgar, mas eu mesmo vou fazer por amor ao outro.
E se eu com graça participo, porque sou blasfemo naquilo que estou dando graça. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Não escandalize ninguém, nem os seus irmãos da fé, nem os outros crentes, nem os descrentes. Ninguém. É o que Paulo está orientando. Veja que ele está falando uma fala bem abrangente aqui. Mitos oriundos das tradições sem Bíblia. Trouxe aqui 5 ou 6 mitos aqui, que eu nem lembro mais a quantidade. Vamos lá. Primeiro mito, primeira mentira. Uma reforma do regime alimentar para eliminar a carne do cardápio é uma exigência profética para o povo remanescente do tempo do fim. Cadê essa profecia? Cadê o verso que diz isso? Eu duvido que não existe esse verso na Bíblia. É uma mentira. Segundo ponto. Quem come carne está incorrendo na transgressão do mandamento não matarás. Mentira. Deus era o primeiro transgressor, que quem mandou matar foi ele, todos os animais. Terceiro, comer carne no tempo do fim é um perigo, porque todas as carnes estão com câncer. Já ouviram isso? Um alarmista pega um vídeo isolado da internet com alguém tirando um verme, uma lombriga de dentro lá de uma carne de um animal doente, e aí ele põe na internet e diz que todos os animais estão doentes. É assim? Na minha casa, desde que eu sou menino que compra carne. E lá em casa nunca veio com animal com tumor, nem com animal doente. Nunca veio isso. E eu tenho certeza que muitos que também fazem isso, nunca encontrou isso. Muitos. Vai ter um animal doente? Vai. Mas você dizer que todo animal fazendo medo do povo, isso é alarmismo e mentira. Não é? Por exemplo, eu trouxe aqui algumas reportagens rapidinho, bem rapidinho aqui. Ó. O G1, da Rede Globo. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Eles não pregam isso aqui, ó. Eu poderia fazer alarmismo com isso aqui, ó. 1 em cada 4 alimentos de origem vegetal. Vegetal é o quê? Vegetal é boi, é vaca? Não é vegetal não vem de vegetarianismo, não é? Vegetal tem resíduo de agrotóxico proibido ou acima do permitido pela Anvisa. 1 em cada 4 que você compra na feira, está com agrotóxico. Que é mais prejudicial do que a carne. Que causa mais câncer do que a carne. Então é mentira o que estão dizendo por aí. Segundo, olha, eu trouxe um bocado aqui. Viva Bem, do UOL aí. UOL. Outro canal também, só os canais grandes. Eu não trouxe nenhum do canal pequeno, não. Agrotóxico faz mal. Pimentão, a goiaba, a cenoura estão é um topo aqui de 10. Eu não coloquei a reportagem, mas embaixo aqui, ó. Olhar embaixo aqui tem os links, ó. Esses links estão ativados. Quando eu mandar para vocês o PDF, eu vou disponibilizar esse PDF para todo mundo amanhã nos grupos. Você vai clicar lá e ver a reportagem toda. É uma lista de 10 que está na nossa mesa agora. Quase metade das frutas e legumes produzidos no Brasil, quase metade, agora é 1 em 2, estão contaminados por agrotóxicos, aponta a pesquisa. 1 em cada 4 alimentos vegetais tem resíduos de pesticidas proibidos ou acima do permitido. 1 a cada 4 alimentos de origem vegetal tem resíduos de agrotóxicos no Brasil. Veja os 5 vegetais e frutas campeões em agrotóxicos no Brasil. Aí tem. São muitos, né? O pimentão é o campeão. Quarto mito. Quem for encontrado com algumas gramas de carne no estômago na volta de Cristo não será salvo. 5. Na nova terra não haverá alimento cárneo ou carnívoro, pois não haverá morte. Logo precisamos deixar de comer carne logo agora, que é para ir se acostumando. Já viram essa? Essa até parece convincente, mas é algo realmente sem noção, né? Pois bem, não há qualquer verso na Bíblia que condene o alimentar-se de carne. A Bíblia condena os excessos, não só de carne. Até o veganismo em excesso é pecado. A Bíblia proíbe, nesse caso, o apetite, a glutonaria, e não o alimento carne. Também não há qualquer verso na Bíblia que estimule as pessoas a serem vegetarianas. Não há esse verso na Bíblia. Mas se refere aos desse regime como fracos ou enfermos na fé e que se escandalizam
com pouca coisa. É isso que a Bíblia fala sobre essas pessoas. Meus amados, eu espero que em pouco tempo a gente tenha passado aqui um resumo desse tema que tem sido muito polêmico para algumas pessoas, mas para aqueles que usam a Bíblia e vivem de acordo da fé de Jesus Cristo, não tinha nenhuma dúvida sobre esse tema, mas não vim aqui estimular ninguém a comer carne ou estimular ninguém a ser vegetariano. Eu vim aqui trazer uma doutrina bíblica falando o contrário a um falso ensinamento que tem por aí, que aqueles que são carnívoros não são candidatos à salvação e têm sérios problemas de saúde e uma série de outras informações que eles têm passado por aí que não bate com a verdade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie em toda a verdade, em nome de Jesus.